Boa noite, pessoal. Vocês que estão entrando. Daqui a pouquinho vamos começar a discutir, a debater sobre o segundo capítulo do livro O Peregrino. Vou já chamar minha amada amiga Pati. Eita Jesus, a paz do Senhor a todos vocês. Glória a Deus. Dá brasa aqui na Pati. Fala, minha irmã. Paz, Eita, você tá bem? tô bem, e você, como é que tá? Eu estou ansioso, feliz, porque nós estamos chegando ao segundo capítulo do nosso livro maravilhoso, né? E, nossa, até o brilho no olho dá pra ver na tela, né? Tá incrível fazendo essa viagem com o E o Cristão. café, lógico, né? Que não pode faltar. Hoje eu fiz café cedo. Eita, Glória! Ô, minha amada irmã Paty, vamos fazer o seguinte? Semana passada eu até queria já pedir perdão às pessoas que a gente acabou saindo muito rápido da live, porque o tempo ficou muito curto para o que a gente precisava falar para vocês. E eu queria já de iniciar com uma oração rápida, mas eu queria iniciar para que Deus possa nos trazer aquilo que Ele quer colocar para nossas vidas. Porque, gente, apesar de nós estarmos discutindo sobre um livro, o livro Peregrino é um livro cristão, que vai falar sobre a caminhada cristã. Então, nada mais justo do que começar esse momento abençoando, pedindo a bênção de Deus para que Ele nos direcione, para que Ele nos dê sabedoria e fale aos nossos corações aquilo que Ele quer que nós aprendamos. Amém? Então, vou fazer uma oração rápida. Você que está aí, seja muito bem-vindo. Eu vi que o Caio entrou, o PB, minha irmã Fernanda. Eita, Jesus, o povo tá ligadinho, né? Tá ligadinho, Pati. Vamos orar. Vamos Senhor, lá. meu Deus, meu Pai, nós estamos aqui na Tua presença, Deus, para te agradecer por essa oportunidade que Tu nos dá de juntos, meu Pai, compartilharmos de ensinamentos, de inspirações que Tu deu para o Teu Filho e que trouxe para nós nesse mês de agosto, para que nós possamos juntos aprendermos e discutirmos sobre coisas da Tua palavra de forma didática. Pai, não podemos fazer, meu Pai, este momento se não for com a tua presença. Permanece conosco desde agora e para sempre. Amém. Glória a Deus. E aí, minha irmã, o que é que você tem para falar sobre essa semana? Como é que foi para você estudar mais um capítulo desse livro tão abençoado? Foi maravilhoso. Eu terminei de estudar ontem, né? Uhum. Que eu treino. E aí eu tava fazendo resumo. Eu ia até te mandar áudio falando sobre isso. Eu tava fazendo um resumo, porque como o livro tá no celular e eu tô usando o celular pra ficar na live, não tem como eu acompanhar toda a história. Então eu Ah, tava tá. fazendo um resumo pegando algumas coisas importantes. E aí, quando eu tô fazendo um resumo, que eu vejo alguma citação, eu digo, tem alguma coisa na Bíblia que fala sobre isso. Aí eu vou correndo lá pesquisar o versículo. Oh, coisa boa. Tá sendo uma forma nova de poder estudar, porque, tipo, é o Espírito Santo me trazendo à memória coisas que já está dentro da Bíblia e às vezes eu nem às vezes passa assim pela cabeça, nem me lembro. Tá bom. Ó, o próximo momento a gente vai resolver essa questão aí. Inclusive, próximo momento na terça-feira, né? Que a gente está nessa programação de terça e sexta falar sobre esse livro. E hoje nós vamos continuar a história falando sobre o capítulo 2, mas vamos resolver isso, viu, minha irmã? Vamos resolver. Aí eu vou fazer o seguinte, Paty, para a gente ir falando, não perder o foco, eu vou lendo algumas partes para poder a gente lembrar da história toda, porque o capítulo ele é curto, mas é muito cheio de detalhe, né? Esse capítulo 2 ele começa com muito detalhe. E só para vocês entenderem, nós estamos discutindo sobre o livro do Peregrino, né, do John Bunyan, e o capítulo um ele encerra com o evangelista dando as instruções para o cristão, que é o personagem principal, de como ele deve fugir da ira vindoura, né? E eu acho lindo, Paty, porque ele já começa o segundo capítulo, né, que é cristão chega ao pântano da desconfiança, já começa ele correndo, né?
Começa assim, o homem então começou a correr. E aí, eu não sei se você tem alguma coisa para falar, se tiver alguma coisa, já me fala que a gente já vai discutindo, tá? Mas é muito incrível porque assim, quando ele começa a correr, os filhos, a mulher, percebem que está se distanciando e começa a chamar ele para voltar, volta, volta. E aí ele tapa os ouvidos e fica vida, vida, vida eterna. E o John Bunyan cita de forma maravilhosa o capítulo 19 de Gênesis, né? Versículo 17, quando vai falar sobre a fuga de Ló, né? Que aí diz o seguinte: assim que os tiraram da cidade, um deles disse a Ló, e isso falando o anjo, né? É, Ô, Jaque, seja bem-vinda, minha amiga. Que Deus abençoe sua vida, pois você vai se acalmar, que a gente está falando sobre caminhada cristã. Um dos anjos diz a Ló assim: fuja por amor à vida, não olhe para trás e não pare em lugar nenhum da planície. Fuja para as montanhas ou você será morto, né? Então aqui John Bunyan usa esse versículo para mostrar o quanto o cristão estava correto em correr, fugir literalmente e não olhar para trás. Quer comentar Sabe alguma uma coisa, Paty? curiosidade? É que no um versículo antes, a Bíblia fala assim, né? Ele, porém, demorava-se, e aqueles varões pegaram ele pela mão, que foi É, diferente de Cristão. Cristão, ele se picou, que ele nem queria saber de nada, quem era que estava gritando ele nem esperou ninguém pegar na mão dele, diferente de Ló. Ele se mandou na hora que ele ouviu as palavras de evangelista. verdade, verdade. E o que é interessante que aí vai falar de uma outra coisa também, quando logo em seguida o texto fala sobre. Eu acho que a Fernanda tá rindo ali porque tu falou se picou, né? Quis nem saber se picou. Isso é muito nordestino mesmo. Da É, Bahia. gente, é um peregrino versão Nordeste, tá? Porque tem dois nordestinos aqui, um do Ceará e outro da Bahia. Então já viu que o negócio aqui é quente. Eu tô dizendo, era isso mesmo, se picou. E aí, uma coisa que eu achei interessante, que no parágrafo seguinte, quando o cristão começa a fugir, os vizinhos começam a vê-lo correndo, né? E aí o John Bunyan faz uma nota que eu acho interessante, que eu vou ler aqui, para poder não fugir do contexto que ele colocou. Ele colocou assim nessa nota em referente ao fato de os vizinhos estarem vendo o cristão correr. Diz assim: aqueles que fogem da ira vindoura são alvo dos olhares do mundo, né? E isso é verdade. Quando a gente está fazendo tudo seguindo a música que o mundo toca, ninguém lhe presta atenção, você passa do lado, tá nem aí. Mas quando você começa a fazer algo diferente, andar, como a Patrícia falou na live anterior, andar contra tudo que o mundo está pregando, andar contra a maré, né? Aí isso começa a chamar a atenção de quem está perto de você. E foi o que aconteceu com o cristão. Quando os vizinhos começaram a ver que ele estava correndo numa direção, eles começaram a escarnecer deles, começaram a ameaçar, uns gritavam, olha, volta, volta, né? E aí, dois desses vizinhos resolveram se unir para trazer o cristão de volta à força, né? Quer falar sobre isso, Paty? Não, isso só me remete que, assim, na questão do mundo espiritual, né? Essa questão já foi nos dito. Essa parte eu não anotei, porque eu lembrei agora. Fique em paz. Foi dito, né, que o reino dos céus ele é nos tomado à força. É uma luta constante no mundo espiritual para tomar posse da nossa alma. Eu lembrei agora até mesmo da luta entre o anjo e o demônio pela alma pelo corpo de Moisés. Para você ver o quão é intensa a luta para Verdade. poder ver dominar, para ver quem vai dominar e quem vai ficar com a nossa alma. É E aí eu verdade. lembrei
Porque na caminhada a gente vai ter isso, vai ter o inimigo lá todo momento querendo trazer à força a gente para viver ali naquele comodismo, um lugar onde ele coloca, cria uma visão que a gente acha que está tudo bem, mas a gente já sabe qual vai ser o caminho que vai levar aquilo. É verdade. E aí, aqui, gente, eu recomendo, se você não leu, se você não assistiu, para quem não gosta de ler, tem o filme, procurem informação a respeito, porque vale a pena. É um livro muito bom. E nesse trecho que nós estamos discutindo, quando o cristão corre, os dois vizinhos, é tão incrível, porque assim, o John Bunyan foi muito sábio em utilizar nomes não de pessoas, mas de características que marcavam eles, né? Então, os dois vizinhos que vão seguir o cristão para tentá-lo dissuadi-lo a voltar é o obstinado e o volúvel, né? E o obstinado é aquela pessoa que persiste, é uma pessoa que é firme, inflexível, irredutível. Incrível, Paty, que assim, o obstinado ele tinha características de uma pessoa persistente. Só que ele persistia de forma errada, né? Ele persistia para o contrário. Porque eu imagino, se ele tivesse seguido, se ele tivesse, por exemplo, já de imediato, ele fosse o cristão, eu acho que ele permaneceria até sem dar ouvido aos outros e continuaria por mais tempo, né? E aí tem o volúvel. O volúvel é aquela pessoa que facilmente muda de opinião. Gente, é incrível. Sabe aquela pessoa que quando tá perto de você, se você disser assim, eu amo ketchup. Aí a pessoa diz, eu também gosto de ketchup. Aí se daqui a pouco chega outra pessoa assim, gente, ketchup é bom, mas olha, eu acho que no lugar do ketchup você pode colocar mostarda, é muito melhor. Aí o volume vai dizer assim, é verdade, eu não gosto tanto de ketchup não. Mostarda é bem melhor. Então em Prefiro tudo, mostarda. então em tudo ele muda. Em tudo ele muda, sabe? E aí, esses dois vizinhos vão se reunir e vão tentar convencer cristão a não sair da cidade, né? E aí eles começam gritando pelo vizinho, pelo cristão, não conseguem chegar perto dele, não conseguem com que ele ouça e continuam correndo atrás dele. Quando eles chegam perto do cristão, eles dizem, o cristão pergunta, mas por que vocês vieram correndo atrás de mim? Aí eles disseram, é para convencer você de voltar conosco. E nessa hora o cristão estava tão decidido do caminho que ele ia seguir que ele disse, não, isso não tem possibilidade para mim, porque vocês moram na cidade da destruição, um local onde eu também nasci. E eu percebi que daqui a pouco, cedo ou tarde, vocês vão afundar além da sepultura, até um lugar que queima fogo e enxofre. E aí ele tenta, né? Olha, alegre-se, vizinho. Vocês chegaram aqui para me dissuadir, mas eu quero que vocês me acompanhem. Vamos fazer essa caminhada comigo. Aí o obstinado diz, mas o quê? E aí vem a primeira questão da caminhada cristã. Ele diz o seguinte: deixar nossos amigos e nosso conforto para trás. E aí eu lembro de Jesus Cristo, quando chega um moço pedindo para. O que é que eu preciso fazer? Né? Aí Cristo Parábola do fala. jovem rico. Eu anotei isso aqui também, ó, porque eu lembrei disso. Eu fiz, cara, Minha irmã, pois fala, eu vou deixar tu falar, vai. eu fiz. Ai, eu tentei encontrar semelhança, né? Eu fiz, mas o cara lá cumpriu os mandamentos e tal. Só que aí, qual era a questão? É que ele, o jovem rico, ele colocou as suas riquezas acima de Deus. Ele estava idolatrando as suas riquezas. E Uhum, aí, obstinado aqui nessa de deixar nossos amigos e o nosso conforto, é uma forma também de idolatria. Porque tá colocando os amigos, a família e o conforto que ele tinha, né? Porque ali ele tinha certeza de uma coisa, o conforto dele e os amigos. Mas na caminhada cristã, a gente só tem certeza de uma coisa, que é de Cristo. exato. E ele faz, não, eu não vou deixar tudo isso daqui para poder seguir um caminho que eu não conheço, um caminho que não me dá certeza de nada. E outra coisa também que eu lembrei
foi de quando Jesus fala para quem quiser seguir a ele, negue-se a si Negue-se a si mesmo, mesmo. pegue a sua cruz e siga-me. E é uma coisa que a gente não deixa, né? Muitas vezes. Ou então tá uma coisa muito relativa no mundo de hoje. Hoje, para Verdade. seguir Jesus, a gente acha que a gente só tem que deixar metade das coisas. Quando na verdade a gente tem que deixar tudo que a gente tinha antes para poder seguir. E aqui o obstinado não quis conta. Eu lembrei exatamente da parábola do jovem rico. É, eu também lembrei disso. E, e sabe o engraçado? Eu não vou nem entrar nesse mérito agora, mas é uma coisa que ele de uma forma bem sutil, ele já começou aqui um debate em relação à questão da teologia da prosperidade, que a gente não vai entrar em detalhes agora, mas sempre foi uma coisa discutida nas igrejas evangélicas, porque a maioria, né, as que acreditam na teologia da prosperidade, acreditam que a pessoa, quando ela é cristã, ela não passa problemas nenhum, não passa nenhum tipo de necessidade. E a gente vai entender por outros teólogos, outros estudiosos, que não é bem assim. Até porque a palavra de Deus diz que no mundo vocês vão ter aflição. E a aflição, às vezes, é falta de alguma coisa, né? E aqui, o obstinado, ele questiona justamente um pouquinho disso. Mas como assim? Eu vou seguir algo que vai fazer com que eu perca meus amigos e perca o conforto que eu tenho, deixar tudo isso para trás? E aí o cristão vai dizer, sim, é isso mesmo, né? Porque tudo isso que vocês vão abandonar não é digno de se comparar nem com o mínimo daquilo que eu busco desfrutar. E aí ele vai de novo falar sobre algo que você com certeza já ouviu falar, que é o quê? O tesouro que nos aguarda no céu não tem nem como comparar com os tesouros daqui. E principalmente algo que é muito forte. Nós somos passageiros na Terra. Nós não somos desta Terra. Então os tesouros que nós temos aqui, eles são também passageiros. Mas o que nos espera no céu é eterno. E aí o cristão já tinha entendido isso, ele fala: "Não, mas todo esse conforto, todos esses amigos, o que vocês têm, se você juntar tudo isso, não vai conseguir se comparar nem com o mínimo do que eu vou desfrutar quando chegar lá nessa porta que eu tanto espero, né? E aí, se vocês vierem comigo, vocês também vão poder desfrutar disso. Assim como eu, porque lá para onde eu vou, há bastante de sobra. Gente, isso é muito forte, né? E aí, A Bíblia mesmo fala, né, pra gente não juntar tesouros no céu, onde a traça corrói e o ladrão rouba. A gente tem uhum, tesouros no céu. Então, assim, a gente tem alerta disso já. Então, a gente tem que buscar o tesouro que tá lá em cima, que a gente sabe que não vai, que é incorruptível, que traça não corrói, que não tem ninguém para roubar. exato. E a segurança disso, que quem nos dá essa segurança, que é Jesus, é sensacional. Eu tava lendo e eu tava imaginando, eu digo, meu Deus do céu. De fato, a gente perde tanto tempo com tantas coisas e olha o que olha o que a Bíblia fala que nos espera. Olha a beleza disso. Porque isso enche de fato os olhos, como a gente vai ver com volúvel, né? Isso encheu os olhos de volúvel. Sim, Mas é tipo o início de uma promessa, o início da promessa, porque quanto mais você caminha, que você vai descobrindo mais promessas e você vai vendo a grandeza dessas promessas, eu fiquei olhando assim, eu digo, realmente não dá para voltar atrás. O negócio é continuar caminhando para frente, continuar olhando para frente, para a luz lá, que é sensacional. Eu nunca tinha parado para observar as promessas a questão da riqueza eterna, da riqueza celestial, assim, de uma forma como eu tô vendo sendo descrita nesse livro. não, e você falou duas coisas que é bem interessante, né? Que logo após, quando o cristão é questionado sobre o porquê que ele não vai voltar, ele diz assim, mas você vai voltar conosco ou não? Aí o cristão mesmo cita, né? Eu não vou porque aquele que já pôs a mão no arado não pode voltar atrás. E aí vai estar escrito em Lucas capítulo 9, né, versículo 62, que fala justamente isso. Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus, né? E aí o obstinado percebe que o cristão não vai de maneira alguma voltar atrás e ele diz, ó, volúvel, não adianta. Vamos retornar para casa sem ele, porque
há uma multidão desses tolos alucinados por aí, e quando se convencem de uma fantasia, ficam mais sábios aos seus próprios olhos do que 7 homens que sabem expor a razão. E aí ele vai citar Provérbios 26:16, né? Que o preguiçoso considera-se mais sábio do que 7 homens que respondem com bom senso, né? E, e aí eu lembro também de quando Cristo fala que Deus ele usa as coisas loucas para confundir as sábias, né? Ah, meu Deus. Eu já. Legal essa competição que a gente tá tendo aqui. Não é, Paty? Parece até que a gente discutiu antes, né? Sobre, sobre o assunto, na verdade. Mas não foi, gente. A gente está lendo o livro, nós estamos fazendo as anotações e nós estamos fazendo na surpresa mesmo. A Paty fala, eu falo e no final dá tudo certo. Um Ah, só meu Deus. espírito, né? O mesmo espírito Verdade. da... E aí, é incrível que assim, ó, pra você ver. O volúvel, né? O volúvel, ele começou querendo trazer o cristão de volta. Quando ele começa a ouvir as coisas que o cristão fala, ele já mudou de ideia. Que ele já diz na fala seguinte dele: não o insulte. Se o que o bom cristão diz é verdade, as coisas que ele procura são melhores do que as nossas. Meu coração se inclina a acompanhar o meu vizinho. Aí o obstinado, logicamente, fica, né? Ah, como assim? Você está agora do lado dele? Volte, volte, seja sábio. Aí o cristão, não, vem comigo, Volu, vem comigo, porque que eu já lhe falei, lá na glória tem muito mais coisa para alcançar. Se você não acredita em mim, lê o livro. E aí você vai ver toda a verdade que está expressa aqui e você vai ver que está confirmado pelo sangue do autor, né? Que é já falando sobre o sacrifício. E aí o vizinho, né, obstinado, o volúvel, na verdade, ele pretende tomar o caminho, né, já está querendo tomar, e ele pergunta, mas, ô companheiro, me diz uma coisa, como é que você sabe que esse caminho é o caminho que precisa seguir para acessar esse lugar almejado? Aí o cristão fala, bem, eu fui guiado por um homem chamado evangelista. Ele nos conduzirá até uma pequena porta que está diante de nós. Lá receberemos instruções acerca do caminho. E aí o volúvel, então pronto, pois eu vou contigo. Partamos agora. Partiram os dois e o obstinado falou, né? Agora eu vou voltar para casa, não vou servir de companhia para homens fantasiosos e perdidos, né? Só que pouco sabia ele que ele era o que estava perdido, né? Ele era o que estava sendo fantasioso, achando que o conforto, os amigos que ele tinha seriam a solução para o problema que o cristão havia encontrado, né, que era a história da cidade ser destruída. Amigo, quando ele fala sobre a veracidade, a confiança que o cristão tem no livro, ele fala, né, que o cristão afirma que as palavras escritas foi por aquele que não pode mentir. Está lá em Tito 1:2. Isso. Eu me recordei, não sei por quê, é coisa do Espírito Santo, mas eu me recordei de quando Deus fez a promessa para Abraão, que jurou por ele mesmo. Tá lá, tem em Hebreus 6:13, né? Que o autor de Hebreus fala que Deus jurou por ele mesmo porque não havia ninguém a quem ele pudesse jurar a não ser ele mesmo. A gente vive numa fase, durante a história da igreja em si, vive uma fase sobre a confiabilidade dentro da palavra de Deus, dentro da Bíblia. Tem muitos cristãos ainda que se questionam sobre isso, e eu tenho visto que, no meio de muitos jovens, tem se colocado nessa questão de dizer sobre essa confiança na palavra de Deus, né, essa confiança na Bíblia. E aí eu lembrei disso porque, como eu também estou estudando, eu estava estudando sobre a história da Bíblia. E aí, sempre quando vai falar sobre a Bíblia, fala sobre os atributos e fala sobre essa veracidade da Bíblia, eu fico me questionando assim, eu digo, meu Deus, como é que as pessoas dentro da igreja ainda se questionam
e ficam falando e fazem aquela famosa frase: "Ah, mas a Bíblia foi escrita por homens". Colocam esse É, ponto. Porque, tipo, cristão aqui não relata, né? Essa dúvida de a Bíblia foi escrita por homem, mas trazendo para nossa caminhada, sempre surge essa duvidazinha. E uma coisa que eu aprendi e que eu fiquei assim, eu digo, meu Deus, quantas vezes eu já não fiz esse questionamento, colocando em dúvida a palavra de Deus, sendo que ele jurou por ele mesmo uma coisa que não tinha mais ninguém na Terra. Ele jurou por ele mesmo. Então a palavra dele, se ele está jurando por ele mesmo, é porque ele é fiel demais a si mesmo. Então a Bíblia, ela é fiel demais a Deus. Ela é fiel demais, verdade. não tem que correr. E assim, uma coisa que eu tô assistindo e tô ouvindo muita gente falando é sobre a harmonia que existe dentro da Bíblia. E aí eu fico pensando assim, eu digo, meu Deus, como existe cristão que ainda usa o termo a Bíblia foi escrita por homens para poder duvidar da palavra de Deus. Essa pessoa, ela realmente precisa da iluminação do Espírito Santo, porque não existe nada maior dentro da nossa caminhada, dentro da nossa vida. Não existe nada que determine de fato a não ser a palavra de Deus. Verdade. Não, e o próprio versículo é que você falou em Tito, né, capítulo 1, versículo 2, ele fala isso, é incrível porque Cristo vai falar de uma forma tão, é, vai ser falar de uma forma tão, assim, firme que não deixa nenhum tipo de dúvida, né, porque vai falar assim, o finalzinho do versículo fala, a qual o Deus que não mente prometeu antes dos tempos eternos. Assim, você está duvidando de alguém que eu estou falando que não mente. Então não foi qualquer pessoa que prometeu. E aí vem aquela história de que não foi o homem que. Eu não sou homem para que minta, né? Então não foi o homem quem prometeu, foi Deus. E Deus não mente. Então, se ele prometeu tudo isso, ele prometeu esses galardões celestiais, vai acontecer, né? E incrível, Paty, e puxando já para outra questão, você pode perceber também que além dessa questão de as pessoas duvidarem do que foi escrito, da palavra de Deus, do que foi escrito, tem gente que hoje, cristão falando, é, está duvidando ou já não espera o arrebatamento. Eu fico, Isso, isso é um outro grande problema, porque assim, eu fico perguntando a Deus, Deus, pode agredir? Juro, só pra poder. Porque assim, é uma agressão amorosa, não, sabe? eu sei. Eu vou até usar um meme que eu vi hoje no WhatsApp de algum dos jovens do Elo Eterno, que mostrando assim, que aquela pessoa que quando fala que não gosta de louvor pentecostal, aí a pessoa assim, segura aqui meu pandeiro, sabe? Pra poder para poder eu agredir, né? É a mesma coisa. Gente, segura aqui a minha Bíblia pra poder dar uma chacoalhada nessa pessoa. Como assim? Como assim ele não acredita no arrebatamento? Como assim ele acha que a Bíblia foi escrita por homens? E onde fica a inspiração divina? O Espírito Santo. Porque o que é incrível, já falando de história da Bíblia, muitos fragmentos foram encontrados, mas não conseguiram decifrar tal, por já estar desgastado com o tempo, né? E eu creio que isso foi até obra de Deus mesmo, porque talvez ali estavam detalhes que a gente hoje talvez não fosse entender. Então, até o desgaste dos escritos, o desgaste, eu creio que foi uma obra de Deus, sabe? E gente, é tão incrível, porque assim, se você pegar os autores contemporâneos, mesmo que eles não tenham nenhum tipo de ligação, nenhum tipo de contato, o Espírito Santo foi tão tremendo nessa obra de escrita que as palavras se completam ou se justificam. Uma justifica a outra. É a mesma coisa que aconteceu entre eu e a Patrícia. Nós não nos reunimos antes dessa live, por exemplo, e os ensinamentos que Deus ministrou ao coração dela foram algumas coisas que Deus ministrou para o meu coração e vice-versa. Então, assim agiu o Espírito Santo também, né? Então, eu acho fantástico, porque o cristão ele vai mostrar aqui, ó, eu não tenho dúvida alguma, porque quem escreveu
foi alguém que não pode mentir. Foi alguém que não mente. Então eu tenho certeza que o que ele escreveu vai acontecer. Vai acontecer. E por isso que eu estou indo atrás, né? E aí, ele vai e cita ainda mais e outra. Eu estou conversando com um homem que não sou eu que li o livro e somente concluí. Não, eu procurei e uma pessoa, o evangelista, foi quem determinou para mim que esse é o caminho a seguir, né? Então, existem algumas variáveis que foram colocadas, né? Que fazem com que não haja esse tipo de dúvida, né? E aí, depois desse período, depois desse momento de discussão entre os dois, né? Entre os três, na verdade, Volúvio, Obstinado e Cristão, o Obstinado volta para casa, né? Logicamente contrariado, porque não conseguiu trazer o Cristão novamente, e pelo contrário, perdeu um outro companheiro que foi o Volúvio, né? E aí sai os dois caminhando, Volúvio e Cristão, caminhando, perguntando pela vida, o Cristão querendo saber o que, é que ele tinha feito, como é que estavam as coisas na casa dele, e por aí vai. E aí, o Volúvio e o Cristão começam a conversar a respeito, né? Eu acho lindo quando o Volúbio pergunta que coisas são essas que você vai herdar, que nós vamos herdar. Aí o cristão responde: receberemos uma vida eterna e viveremos para sempre em um reino sem fim. E o Volúbio todo curioso, né? Mas o que mais? Ah, então, há coroas de glória que nos serão dadas e vestes que nos farão brilhar como o sol no firmamento do céu. Aí o volume, nossa, isso é excelente. Mas o que mais? Aí ele cita, eu acho um dos versículos lindos da palavra de Deus, que é o Apocalipse 21:4, né? Quando ele fala que não haverá mais choro nem pesar. E aí fala assim: ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aí o volúvel vai e pergunta: mas o que é que vai ter? Quem é que vai nos acompanhar? Aí ele vai citar: lá conviveremos com serafins e querubins, seres que de tão brilhantes ofuscarão nossos olhos. Gente, essa parte é maravilhosa. Você imagina, além de tudo que você herdou, Isso, cara. Minha vida hã? toda. Sabe, porque, assim, dá um negócio no coração. Normalmente as pessoas falam que é o desejo do Espírito Santo, né? E eu tava lendo em Apocalipse e fala que o Espírito e a noiva clamam pela volta do Senhor. E Exato. aí, quando fala essas coisas, dá um arrepio, assim, dá um negócio no coração. Parece, tipo, é como se eu. Sabe a saudade que você tem da sua terra natal? Tipo, quando eu tô morrendo de saudade da Bahia. E é uma saudade que é maior do que a saudade que eu tô na Bahia. Sim. Sabe? Eu fico. Eu digo, meu Deus, será que eu vou conseguir completar a minha carreira e eu vou conseguir conquistar a promessa, né? Que essa promessa vai se cumprir na minha vida, de que fala sobre a vida eterna, né? Que é lá em 1 João 2:25. Fala, e essa é a promessa, a vida eterna. Será que eu vou conseguir conquistar essa vida eterna? Será que. E assim, ele fala tudo isso, só que a gente, quando fala sobre ir pro céu, pelo menos eu, a primeira coisa que eu penso é Jesus, cara. Eu digo, gente, eu tenho muita dúvida com todo mundo. Com todo mundo, eu quero ver todo mundo. Paulo, Pedro, Tiago, João, quero ver todo mundo. Mas não tem nem ninguém que eu não queira, que eu seja assim, eu quero ver Jesus, eu não vejo a hora de poder chegar lá e ver aquele ser maravilhoso que se sacrificou É. por mim. E sabe o que é, Paty, engraçado? E aí você vai. Esse sentimento que a gente sente, eu também sinto, é justamente o que no nosso coração testifica de que nós não somos realmente daqui, né? Porque nós sentimos saudade de um lugar que nós ainda não conhecemos. Mas por quê? Porque nós não somos daqui, né? E aí é incrível porque ele vai citar, e você está sentindo, você sente o que o próprio Volúvel fala, né? Porque logo depois que o cristão faz essa descrição de tudo que ele vai ver no céu, ele diz assim: nossa,
ouvir isso já arrebata o coração de qualquer homem. Então, é um sentimento que, tipo assim, não é pela cidade natal, não é por uma coisa terrena, mas é por algo que está no céu, é por algo que é eterno, sabe? E dá esse sentimento de, meu Deus, quando que eu vou voltar para minha terra, né? E eu tenho certeza que. Pode falar, desculpa. Uma coisa que quando eu tô orando, que eu faço assim, eu digo, Senhor, assim, eu poderia voltar logo, né? Porque eu tô com muita saudade. Então, apressa aí a volta. Vem logo. E é uma coisa que eu tava lendo nos comentários numa publicação de uma página cristã, de que o povo parece que não tá pedindo a volta de Cristo, não. Parece que pedir a volta de Cristo é porque você não é crente o suficiente. Tu acredita que eu li isso? Ah, eu acredito. Meu Deus do céu, como é que a pessoa mais crente, Paulo, que era. Pra que mais crente do que Paulo na face da terra? E o cara pedia para Jesus voltar o tempo todo. O cara disse, ele quando tá escrevendo, ele fala, gente, minha vontade é que é o que Deus me leve logo. Eu só tô aqui por amor a vocês, por amor à obra ainda. Mas uma coisa que eu quero é encontrar ao meu Senhor. E aí eu fico olhando assim e eu digo, meu Jesus, esse povo precisa se converter. Porque não Verdade. tem nada na vida de um cristão mais valioso do que a volta de Jesus. E o Sabe uma povo. coisa? Eu vou te falar algo que acontece comigo. Algumas pessoas sabem, por exemplo, se alguém chega, eu já falei isso para pessoas bem próximas, que Deus tem propósitos comigo, Deus tem projetos comigo. Mas se Deus chegar para mim hoje e disser assim, Adriano, quero te levar hoje para a glória. Em troca de tudo que você tem de projeto. Eu tenho esses projetos para ti, e aí eu te dou essa opção. Ou você vai para a glória hoje, ou você vai hoje para a morada eterna, ou eu cumpro tudo isso na sua vida. Qual é que você quer? É lógico que eu vou querer ir pro céu hoje, gente. É Eu, lógico, eu, como eu converso com o Espírito Santo, deve fazer meu filho, tu ainda me pergunta. não é? E sabe o que é Olha, engraçado? E tem gente que se assusta, pensa assim, não, que história é essa, Adriana? Eu disse, ué, mas se o nosso maior propósito, um dos maiores propósitos da nossa vida, é um dia chegar na glória, por que que eu vou querer ficar aqui mais tempo? e é uma Né? coisa que o evangelista fala, pergunta para cristão, né? Logo lá no capítulo 1. Mas você sofre tanto aqui nesse mundo, tem tantos males nesse mundo, o que é que você quer? Você quer ficar aqui? Não Deus é? é que me sente. Eu quero é ver Jesus, quero ficar lá. Exatamente. E aí uma coisa, agora é incrível que assim, logo em seguida, depois que o cristão faz toda essa descrição, o volúvel começa a criar um sentimento de, nossa, eu quero isso, que acaba não, acaba se afobando, né? Não, pô, vamos correr, vamos apressar o passo. Vamos apressar o passo para chegar logo. E aí o cristão diz, não, não posso ir tão rápido quanto eu gostaria, por causa desse fardo que trago às costas. A gente não pode esquecer que até então o cristão ele estava na caminhada para a porta estreita, mas ele continuava com um fardo pesado carregando nas costas, né? Então, para vocês terem um pouquinho dessa ciência, o cristão ele ainda estava carregando tudo aquilo que ele viveu no passado, os pecados, as dores, tudo. Ele ainda não tinha se libertado. E ele fala isso, né? Não posso ir tão rápido quanto eu gostaria por causa desse Comigo, fardo que trago às costas. Pode falar, Paty. deixa eu só voltar uma coisa aqui que eu anotei, que é quando o cristão ele tá falando lá sobre as coisas que vai ter lá no reino. Uhum, E o autor, ele descreve duas características das pessoas, que elas são santas e amorosas. A verdade. gente tem visado muito a santidade. E aí eu olhando aqui em 1 Pedro 1, 15 e 16, que fala assim: Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Essa Aleluia. citação é Levítico, quando Deus fala para o povo de Israel para eles serem santos, porque ele é santo. E santidade é uma característica do cristão que a gente já sabe de cor salteado que sem ela ninguém vai ver o Senhor. Só que a gente tem mania de achar que ser santo é ser angelical, é ser um anjo. Eu tô livre de todas as coisas. E é até Uhum. engraçado.
Porque da gente entrar na live, eu tava vendo um vídeo do Anderson falando sobre essa questão de santidade. E aí eu fico olhando assim, eu digo, meu Deus, Deus sempre fala comigo acerca da santidade, do modo de vida que eu tenho que ter, de guardar os princípios, porque santidade é isso, é você guardar os princípios de Deus, né? E a gente tem vivido num mundo onde a santidade ela tem sido esquecida, que falar sobre santidade é praticamente uma afronta para os cristãos, né? Esses Uhum. cristãos tela que não conseguem ouvir falar de santidade, ah, não, eu quero viver a minha vida do jeito que eu quero. Jesus morreu por mim, já pagou o preço dos meus pecados, então eu vivo da maneira que eu quero. E não é assim. Eu sou livre, né? Dentro da caminhada cristã tem um dogma, tem uma doutrina e a gente precisa seguir. E uma das maiores doutrinas, além do amor, né, é a santidade. Que é uma coisa que a gente tem falado muito sobre o amor de uma maneira que eu tenho que amar o outro e deixar o outro pecar em paz. E eu digo que para quem quiser ver Jesus, tem que abandonar o seu pecado, tem que viver em santidade, tem que obedecer os mandamentinhos bonitinhos de Deus para poder ir morar no reino celestial, porque senão não. Foi uma coisa que eu achei bem interessante do autor ter citado. Pessoas santas e amorosas. Verdade. Não, e você já puxou um gancho para a parte seguinte, né? Quando o cristão e o volúvel, eles se deparam com o pântano do desânimo, né? Que também, em algumas versões, também tem como pântano do desestímulo, né? Que é justamente isso. Às vezes, na caminhada cristã, você começa a fazer coisas falar, mesmo as atitudes que vão te afastando e vão te afastando do caminho e fazendo não só afastar-se do caminho, mas também descer, Sim. né? Descer. E aí, e isso para quem? Para quem está desatento. Eles começaram a conversar e tudo, e começaram a se aproximar deste pântano, né, meio lamacento, e isso era no meio da campina, né? Então, assim, eles estavam até então numa planície, estavam até então num local plano, né? E aí, daqui a pouco, sem perceber, começam a entrar num pântano, né? E quando percebem, já estão dentro do brejo. Eles caem de repente no brejo, né? E aí o nome desse pântano era o pântano do desânimo. E ali eles se veem inundados, afogados, né? E aí eu até anotei aqui que pântano é esse? É um local, olha que coisa forte. É o local para onde correm a escória e a imundície e que acompanham a condenação do pecado, né? E eles ficam nesse pântano muito tempo e aí eles se perdem, inclusive, né? E como o cristão ainda estava com o fardo nas costas, torna-o cada vez mais pesado e faz com que ele afunde no lodo, né? Tem um Pode falar, que Paty. o autor ele coloca, que eu também coloquei aqui, é que à medida que o pecador desperta para a sua perdição, surge na alma medo, dúvidas e desanimadoras preocupações. Foi o que aconteceu com o cristão no início, lembra? Eu anotei aqui, ó. Ai, meu Deus, é isso mesmo, Paty. Também. E uma coisa que o Espírito Santo falou comigo foi sobre acerca desse negócio de cristão e volúvel estarem conversando e cristão ter perdido o foco por uma simples companhia. De Uhum, como é fácil a gente perder o foco da nossa caminhada. A verdade. gente está caminhando com quem não é para a gente caminhar. Isso a gente tem que prestar muita atenção. Eu guardei uma frase que a Gabi me falou, foi muito importante para mim, para poder eu analisar algumas amizades. Ela falou que a gente não pode jamais fazer acepção de pessoas. Só que intimidade, pessoas para caminhar com a gente tem que analisar bastante. A gente tem que fazer algumas acepções. Por quê? Porque às vezes essa pessoa, a gente olha para ela e vê uma coisa boa, uma amizade boa.
quando na verdade, lá no fundo, essa pessoa está nos distanciando do nosso foco. E Verdade. foi uma aconteceu, a gente pode colocar isso como aconteceu com o cristão. Ele se empolgou lá falando com o Volúvel, conversando com o Volúvel sobre as coisas da vida, e acabou perdendo o foco dele e caindo lá no pântano do desespero, do desânimo. Exatamente, exatamente, Paty. E, e assim, e é incrível que depois os dois acabam se perdendo, né? Porque nem mesmo o Volúvel perguntar, ah, cadê você? E o Cristão, ah, não sei dizer. Então, eles se perderam. Eles se perderam no espaço e se desencontraram no espaço, né? Lá no pântano. E isso acontece muito nas vidas, nas nossas vidas. Quantas vezes a gente está perto de amizades que a gente acha que está nos levando para o céu, mas na verdade está nos afastando dele, né? E o pior, que não só nos afastando, mas nos levando para um caminho que nós não deveríamos seguir. Então, ainda é pior, né? E eu concordo com você. E aí, nesse momento, já começa a acontecer também a característica principal do volúvel, né? Quando ele diz assim, quando ele começa a ver a dificuldade que ocorreu, ele, no lugar de apoiar o cristão, não, vamos conseguir, vamos sair daqui, ele começa, ué, mas foi essa felicidade que você disse que a gente ia viver? Foi essa felicidade que você me prometeu? Como assim? A gente já acabou de partir e já estamos nos retardando tanto. O que é que me aguarda no final da jornada se no início dela já está assim? Aí o volúvel, né? Como já foi citado, que é uma pessoa que muda de opinião muito rápido, ele diz algo, é tão doido o que ele fala, porque ele desiste da caminhada e não só desiste, ele abre mão do que é dele. Porque ele diz o quê? Deixa eu só colocar aqui no silencioso aqui. Ele diz assim: se eu escapar com vida, você pode ficar com a minha parte dessa terra magnífica. Ou seja, o volúvel não permaneceu, o volúvel não criou esperança de que ia sair dali. Ele simplesmente disse: olha, se eu sair com vida, o que é meu pode ficar para ti. Não quero mais. A minha parte fica pra ti. Olha que coisa. Eu fiquei impressionada. Eu digo, meu Deus, como é que alguém fala isso? Não é? Já pensou? É tipo assim, Deus chega para mim, se eu vou te dar eu vou te dar uma casa, basta tu seguir por esse caminho. Aí E na primeira. eu começo a ficar a sentir muita dificuldade. Aí eu vou e digo assim: não, não quero não, Deus. Dá pra Paty. Não quero não. Eu abro mão. Deus me livre, tá repreendido, Satanás. Eu não vou deixar a promessa que Deus tem comigo de jeito algum, Esse né? livro da 16:33, né? Não tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Exatamente. Luz venceu o mundo. A nossa vitória está em Jesus, não em nós mesmos. É, A Bru falou, Esaú, Esaú. que é É, primogenitura, né? É, tem gente eita, doida no mundo todo. tem bastante. Bate bem, E, não. e sabe o que é pior, gente? Porque assim, quando chegou essa hora, o volúvel não estava com o fardo do pecado nas costas. Porque a história do fardo, a história do fardo é porque o cristão, ele tinha entendido que estava, ele abriu a consciência dele. O fato de ele ter aberto a consciência, ele detectou que tinha um pecado atrás, né? Tinha um fardo de pecado carregando. O volúvel, quando ele conseguiu sair porque ele estava mais próximo da margem e também não estava com nenhum fardo, ele se levanta e no lugar de ajudar o cristão a sair do lamaçal, ele se pica, como diz a minha amiga, Paty Moreira, né? E deixa o cristão lá. Se picou, Paty, e não ajudou o cristão. E o cristão nunca mais o viu. Restou o quê? Apenas o cristão atolar-se sozinho no pântano do desânimo. Mas mesmo assim, mesmo ele se atolando, ele continuou se esforçando para tentar alcançar a margem do pântano que era mais próximo da porta estreita, né? Era incrível que mesmo ele atolando, ele tentou sair cada vez mais, afastar-se cada vez mais da casa e chegar mais próximo da margem, no lugar de voltar. Olha como a fé do cristão estava forte, porque mesmo ele caindo, ele não voltou. Ele continuou o percurso dele para mais próximo da porta. E aí
quando de fato ele chegou lá, mas não conseguiu sair por causa do fardo que estava nas costas, ele conheceu um homem. Que aí, antes de falar sobre esse personagem, eu quero citar o Salmo 40, versículo 2, que eu acho lindo, que Eu diz: coloquei no 46, Foi, versículo 1. tu lê também. Ele fala assim: Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num local seguro. E aqui chega a hora aonde aparece o auxílio. E Eita, aí, Glória, é aí forte. 46, 1. Socorro bem presente na hora da angústia, auxílio presente na adversidade, que é como tá a minha tradução. E aí Uhum. eu lembrei logo, poxa, olha que coisa legal. Vou anotar. E uma coisa que é interessante, que tem uma frase que o auxílio fala, quando ele começa a conversar com o cristão e o cristão começa a dialogar com ele, por que que ele parou ali? O auxílio pergunta para ele algo muito forte. Mas por que você não procurou as pegadas? E essas pegadas o John Bunyan cita com uma referência às promessas. E aí, e é o que a Paty falou, a questão do foco. Você tem uma promessa, mas só que às vezes, dependendo das companhias que estão ao nosso redor, a gente esquece a promessa e foca nas companhias, foca nas conversas que não nos levam para a promessa. E aí o auxílio fala justamente isso, olha, você passou por este lamaçal, mas você só afundou porque você não ficou focado na promessa. Você deixou se perder pelo que estava ao seu redor. E aí o cristão pega e fala, mas é que o medo que me acompanhava era tão forte que eu fugi pelo caminho mais próximo e caí. E aí o auxílio pega e vem, pois então me dá a mão, e aí, né, ele cita, ele vai, e ele continua conversando, né, e ele pergunta assim, até coloquei para poder falar para vocês, Senhor, se este é o caminho da cidade, da destruição até a porta distante, por que o terreno não está aplainado para que os pobres viajantes sigam para lá com mais segurança? Gente, o que o auxílio responde é muito forte. Ele diz justamente isso: este pântano lamacento é um lugar que não pode ser aterrado. É a depressão para a qual corre continuamente a escória e a imundície que acompanham a condenação do pecado. Por isso chama-se pântano do desânimo. À medida que o pecador desperta para a sua perdição, surgem em sua alma muitos medos, dúvidas e desanimadoras preocupações, e todas se reúnem e se acomodam nesse lugar. Essa é a razão da má qualidade desse terreno. Então ele quis dizer aqui que essa questão da planície não ser plana é porque a gente mesmo cria medo, dúvida, preocupações que nos fazem afundar. Não é porque era para ser assim. É porque a gente, durante a caminhada, cria esses medos, cria essas confusões, né? E, ele continua, olha, o rei ele não se agrada que este lugar permaneça assim tão ruim. Seus operários, eles, por ordem da majestade, vêm trabalhando ao longo destes 1.600 anos para quem sabe aplaná-lo. Ou seja, existe um trabalho contínuo para tentar aplanar o terreno, mas mesmo assim não conseguem. Por quê? Porque os medos, as frustrações, os desânimos são maiores do que a fé, do que o foco na promessa, né? E isso é muito forte. Quer falar alguma coisa sobre isso, Paty? Não, pra mim tá perfeito o que você falou. É o pensamento também que eu tava tendo sobre. Amém. E aí, gente, a gente já tá quase encerrando esse segundo capítulo, né? O, quando o cristão sai, né, com a ajuda do auxílio, ele continua. Ah, e tem uma coisa que eu queria citar, que ele também fala, que eu acho importante, que ele fala assim: é verdade que há, por ordem do legislador, certas pegadas boas e essenciais, espalhadas mesmo aí no meio desse pântano. Mas quando esse lugar vomita a sua imundície, como faz quando muda o tempo, dificilmente se vê as pegadas. Mesmo quando estão visíveis, os homens, por causa da tontura que sentem, passam direto.
E apesar de as pegadas estarem ali, acabam atolados na lama. Mas o solo é bom quando eles afinal alcançam a porta. Aqui, o Auxílio está falando que mesmo nesse pântano, né, que teoricamente vai levar à destruição completa, existem lugares aonde o cristão pode pisar para conseguir sair. Mas às vezes o pecado, às vezes as situações tomam tal proporção na vida do cristão que eles não conseguem visualizar, porque eles ficam atordoados, não conseguem, sabe? Pega uma pessoa com labirintite e roda ela, para ver se ela fica tonta e não consegue nem distinguir o que está perto. Assim é o cristão com tanto pecado, né? E aí, enquanto isso, o volúvel chega até a casa, né, dele, os vizinhos vão vê-lo e perguntam: e aí, cadê o cristão? Né? E além disso, falam dele, estão te falando que você foi para se arriscar, zombam da covardia dele, né? Dizendo: certamente depois de iniciar a aventura, eu não seria vil a ponto de desistir diante de umas poucas dificuldades. Quantas pessoas olham para aqueles que começaram o caminho e não conseguem, né? E desistem, infelizmente desistem, e no lugar de apoiar, vai assim, tá vendo? Por isso que eu não fui. Porque você foi e voltou. Se eu tivesse ido, tá vendo que eu desisti desse jeito? Gente, é muito fácil falar. O difícil é agir, né? É, isso acontece também muito no meio cristão, né? Quando as pessoas param e aí falam, ó, lá, parou, não conseguiu ir, ao invés de estender a mão. Faz que nem Volúvel fez com o cristão, tá lá se afundando, ele consegue sair, só que ele pega e se pica, vai embora. E deixa o Verdade. cristão sozinho. É uma coisa que muitas vezes a gente faz com os outros, o que é muito errado. E uma Sim. coisa também que eu tava. Quando eu li esse finalzinho dessa volta de Volúvel, das pessoas criticando ele, chamando ele de sábio, outros ridicularizando, eu lembrei de do Salmo 1, que fala, né, para não sentar na roda dos escarnecedores, Escarnecedores. nem o conselho dos ímpios. E Exato. porque após, quando que ele vai citar, né, que quando estavam na frente de Volúvel, falavam uma coisa, ridicularizavam a cristão. E aí, quando o Volúvel saía, eles iam e ridicularizavam o Volúvel pelo que ele fez, por ele ter seguido o cristão. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com essas coisas. Eu tava prestando atenção, tava meditando nessa parte. E muitas vezes a gente senta numa roda e acha que é uma conversinha legal, um papinho bom, só que não nos edifica, muito pelo contrário, isso pode estar prejudicando tanto a gente espiritualmente quanto outras pessoas. Verdade, verdade. E, gente, esse foi só o primeiro desafio que o cristão enfrentou na caminhada, né? E o cristão, o capítulo 2 encerra justamente com o volúvel sendo ridicularizado e o cristão continuando a caminhada para os próximos desafios que nós vamos conhecer na terça-feira que vem, às 18 horas, no capítulo 3, que vai falar sobre as armadilhas que o cristão vai passar no restante da sua caminhada. Se eu fosse você, eu não perderia por nada, porque você vai ser edificado assim como nós estamos sendo edificados também. E, Paty, eu queria que você, nesse minuto final, fizesse uma consideração rápida e logo em seguida já finalizasse com uma oração também para poder a gente entregar esse momento para Deus, tá bom? E de antemão, obrigado pela disponibilidade mais uma vez. Você, ó, tá no meu coração e não paga aluguel. Eu fico muito feliz de poder estudar, principalmente, que é a parte que eu mais gosto, de estar estudando e também de estar compartilhando um pouquinho do conhecimento que eu tenho adquirido e estar fazendo isso com você, que Ah, meu Deus. vendo essa conexão, que é uma coisa que é maravilhosa. Mas vamos lá. Eu vou agradecer a Deus com essa oração, pedindo a Deus que o Santo Espírito nos ilumine e que o nosso coração seja uma terra fértil, para que a palavra que foi nos ministrada aqui possa frutificar, que ela possa ter uma boa
que ela possa ter um bom desenvolvimento, não somente guardar em nossos corações, mas também